Tudo bom, Carlito? Como você está? Tudo ótimo, Thalita. Tô bem. Queria agradecer mais uma vez o convite aqui. Só lamentando aí a declaração de um operador do direito que exerce um cargo tão importante como o presidente do Congresso, né, que é o Rodrigo Pacheco, que claramente partiu para uma cruzada com objetivo político pessoal, já que respaldo jurídico não existe na decisão que ele está encabeçando. Exato, vamos começar por aí então. Como você tem visto esse embate que se deu agora por conta da votação dessa PEC entre o Senado e o STF? Você traz detalhes, inclusive, sobre a PEC que foi aprovada, e eu junto a isso o voto do líder do governo, Jacques Wagner, senador ali também, que levantou discussões sobre o posicionamento do governo em relação a essa PEC, o STF, relação com o Planalto, enfim. Como que você está vendo essas relações nesse momento? De antemão, eu queria dizer que eu fiquei extremamente decepcionado com o ministro Jacques Wagner, atual senador, né? Ele foi governador por 2 mandatos do meu estado natal, apesar de hoje viver em Aracaju há 15 anos quase. Eu sou natural da Bahia, inclusive eu votei no Jacques Wagner em 2006, 2010 eu já morava aqui em Sergipe, acabei não votando a reeleição dele, e ele sempre foi apontado ali como um grande articulador da base do governo, desde a época da Dilma Rousseff. Tanto que muita gente, na época do impeachment que a Dilma sofreu, tentou culpar ele por supostamente não ter conseguido ampliar o diálogo da maneira correta. Eu não culparia o ministro. Naquele momento ali o golpe já estava tramado, traçado, e independente de quem entrasse no jogo político, mesmo que o presidente Lula, que inclusive foi nomeado ministro da Casa Civil, depois teve revogação da sua nomeação ali pelo próprio STF, não conseguiria dar jeito. Eu, sinceramente, Thalita, estou sem entender de verdade, porque recentemente eu engrossei até um coro para que o Padilha dialogasse um pouco mais, o ministro Alexandre Padilha, dialogasse um pouco mais com o próprio Jacques Wagner, porque ele estava tendo algumas dificuldades ali para fechar alguns acordos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e o Jacques Wagner, por já ter feito essa função durante o governo Dilma, por já ter muito tempo na política também e boas conexões dentro das duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a gente não imaginaria que ele chegasse a essa situação. Por quê? Muita gente está trazendo o fato de que ele supostamente deu um voto ali, que foi o que eu ouvi em alguns portais, inclusive, e a própria justificativa do senador, que, desculpa o termo que eu vou usar aqui, né, mas assuma o seu BO, né, você decidiu encampar essa tese aí, encara e pronto, segue o jogo, tente agora corrigir o que já foi feito e acabou. Porque a alegação que ele teria dado para outros ministros é que ele tinha dito que o presidente Rodrigo Pacheco tinha confirmado com ele que haveria um acordo entre o presidente Rodrigo Pacheco e os membros do STF. Por que teria esse acordo? Porque a pauta ela é inconstitucional. Esse projeto aí, o PEC 08/2023, se não me falha a memória, 2022, ele vai cair se chegar ao STF. Eu não acredito que ele passe na Câmara dos Deputados, mas caso passe, ele vai cair porque é uma afronta tanto ao artigo 2º da Constituição, quanto também ao artigo 60, parágrafo 4º, porque viola uma cláusula pétrea. Mas o que é que ele fez ao mandar essa mensagem, Thalita? Ele deu um voto a mais a quem agiu contra o STF. E na política, nem sempre as coisas são entendidas pelo que você fala, mas sim pelo que você faz. Porque diferente do que ele disse, por exemplo, que o governo não orientava a bancada para votar contra ou a favor, não teria esse posicionamento, na sequência, com a explicação extremamente fantástica, o líder do Partido dos Trabalhadores no Senado, o senador Fabiano Contarato, deu uma aula sobre o porquê que a PEC 08/2023, volto a dizer, não me falha a memória aqui, não poderia ter sido aprovada. Primeiro, ela viola princípios constitucionais básicos, entre eles o artigo 2º da Constituição, que fala que os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são autônomos e independentes, então não pode o poder legislativo tentar alterar, através de um projeto de lei que viraria uma emenda à Constituição, um regimento interno do STF. Isso é inconstitucional. Bem como também você não pode infringir o que diz ali o artigo 60, parágrafo 4º, mais especificamente falando, o inciso 3º, que fala sobre a separação dos poderes. Ao que cabe, Thalita, o Congresso Nacional? A votação de leis, a aprovação de leis, e além da fiscalização, evidentemente, dos outros poderes. Ao que cabe o Poder Executivo? Vetar, sancionar ou apresentar também ao Congresso
projetos ou iniciativas de lei, bem como também tomar atitude de alguns decretos, que são atividades ali exclusivas do Poder Executivo. Mas quem resguarda a lei, quem protege a Constituição, não é o Congresso Nacional, não é o presidente da República, é o STF. E com esta decisão do Rodrigo Pacheco, junto com o Davi Alcolumbre, que a gente não pode esquecer do Davi Alcolumbre, que tem pretensões nacionais, mas desde que deixou de ser presidente do Senado, voltou para a insignificância e irrelevância que ele tem como político, né? Ele é um político pequeno, inclusive de baixa influência. Claro que no acordo político que se teve ali na questão Bolsonaro, ele acabou tomando ali posição como presidente do Senado Federal, se envolveu em algumas supostas complicações no que envolve ali o orçamento secreto, a história do tratoraço, teve a questão do apagão, que inclusive até atrapalhou a candidatura do irmão dele em 2020 a prefeito da capital do estado dele. E, como eu disse, muita coisa na política, às vezes ela não é dita. Mas quando a gente vê essa atitude tomada pelo Rodrigo Pacheco, onde é que está o perigo para mim, que é o perigo maior de todos? É jogar o STF contra a população. Ou seja, é eles dizerem o seguinte: olha, você está vendo essa decisão aí que o STF tomou, os ministros do STF estão tomando sozinho, como está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes? A gente está tentando mudar isso, mas eles não querem, porque eles são um clube fechadinho ali, e toda vez que alguém tenta, por exemplo, colocar em prática algum tipo de alteração, essa PEC, essa crítica, como acontece com a PEC agora, ela é derrubada pelo STF. Só que tem uma coisa, eu queria até fazer essa última ponderação antes de passar a palavra para você, Thalita, que tem muita gente do nosso campo que está sendo enganada. Eu até estou vendo aqui as pessoas no chat participando, dizendo que essa PEC é boa, porque vai acabar com as decisões sozinhas, monocráticas, né? Monocráticas que se tem tomado ali no STF, mas vamos para uma parte que o senador Fabiano Contarato desenhou e explicou, e que, lamentavelmente, poucos veículos de comunicação do nosso campo e poucos veículos de comunicação que cobrem política estão trazendo. As decisões monocráticas, elas não são definitivas, elas têm um teor liminar. O que isto quer dizer? Digamos que Thalita, mãe, tem um filho ou uma filha que precisa fazer uma cirurgia com extrema urgência, Thalita. E, lamentavelmente, o plano de saúde da sua filha ou do seu filho fala que não pode, mesmo existindo dentro do regramento do plano da sua filha ou do seu filho, dizendo que tem cobertura para aquele procedimento, ele diz que não pode. A Thalita consegue entrar na justiça, vai para uma instância, vai para outra instância, chega no STF. Enquanto isso, o filho ou a filha da Thalita está lá, entre a vida e a morte, aguardando a solução, a decisão do STF. Para evitar, por exemplo, que a sua filha ou seu filho tenha um problema maior de saúde, Thalita, porque não se pode esperar, por exemplo, que o STF se junte para poder tomar decisões em alguns momentos, porque existe o bem mais valioso, juridicamente falando, que existe, que é a vida. Nenhum outro bem jurídico se sobrepõe à vida. Então, em primeiro lugar vem a vida, depois os outros bens jurídicos ou institutos jurídicos, como algumas pessoas chamam. E aí vai lá, Thalita, a sua decisão cai na mão, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. Ele concede uma decisão liminar, dizendo que o hospital e que o plano de saúde tem a obrigação de fazer a cirurgia do seu filho ou da sua filha. Por que essa decisão é tomada, Thalita? Porque dentro do direito a gente tem uma coisa chamada periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Nem sempre você pode esperar que o STF ou outras cortes se unam para poder tomar atitudes e decisões ali que vão ter não só respingo, né, ou consequências individuais ou coletivas. Então você tem ali a decisão liminar concedida, e depois, automaticamente, essa decisão, Thalita, ela é encaminhada para a votação colegiada. Ou seja, não existe uma decisão, legalmente falando, que algum ministro tomou, seja ele o André Mendonça, que eu estou ouvindo algumas pessoas falando que esse PEC é bom para impedir, por exemplo, decisões do André Mendonça, decisões do Cássio Nunes Marques, que eles podem tomar decisões monocráticas que acabem beneficiando o Bolsonaro, ou bolsonaristas, ou pessoas que supostamente estariam ali agindo de encontro ou contra a lei. Só que mesmo que eles tomem decisões favoráveis ou não, através de escolhas monocráticas ou determinações monocráticas, isso vai ser encaminhado para o voto colegiado. E quando cair no voto colegiado, ela pode ser mantida ou derrubada. Mas como é que a gente vai explicar isso, por exemplo, Thalita, para grande parte da população que neste momento, por exemplo, 15 horas e 18 minutos, ainda está no horário de trabalho e nem teve possibilidade de ver esse papo que a gente está tendo aqui?
ou que não teve tempo de acompanhar, por exemplo, as mais de 3 horas ontem de discussão que se teve, antes de ontem, perdão, que se teve dentro do Congresso Nacional para poder aprovar a PEC que limita as decisões monocráticas. Então a gente precisa ampliar a comunicação nesse campo. A decisão do ministro Jacques Wagner, né, atual senador, para mim não tem justificativa, porque, como eu disse, na política nem tudo você precisa falar, às vezes uma atitude, né, um gesto, vale mais do que 1000 palavras, tanto que ficou ruim para o presidente Lula, que ontem precisou se reunir com os ministros do STF, porque eles realmente precisaram perguntar por que o líder do governo no Senado votou a favor de uma PEC que interfere em outro poder, tirando a autonomia supostamente do STF. Vou jogar aqui uma questão que eu ouvi, inclusive, circulando nas análises. Não há uma possibilidade de Jacques Wagner ter feito esse voto para melhorar a relação com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já que o governo vai precisar do Senado nesse último mês, agora legislativo, para aprovação de pautas? Porque o voto dele ali não mexeria muito com o resultado final, mas pode vir a ser um aceno por parte do governo para Rodrigo Pacheco? Eu não acredito nessa hipótese, eu ouvi e vi essas aventações por aí também, mas com todo respeito, Thalita, às pessoas que estão aventando isso, eu digo para você, como cientista político, que isso não passa de suposição. Por quê? Porque se fosse para o governo mandar um sinal ou um gesto, por que o senador Fabiano Contarato e o senador Randolfo Rodrigues, que apesar de não ter partido nesse momento, mas está dentro da ala do governo ali, por que eles teriam um discurso tão incisivo contra a PEC, e por que o senador Fabiano Contarato, bem como também o outro senador que eu citei, o Randolfo Rodrigues, votariam contrário à PEC? Sem falar no ponto de que você teve ali 52 votos contra 18, porque tiveram algumas ausências e alguns parlamentares e alguns senadores não votaram. Para aprovar a PEC, precisava de 49 votos. Por que o Jacques Wagner, sozinho como, entre aspas, um representante do Partido dos Trabalhadores, estaria ali colocando em risco, digamos assim, a relação boa que existe entre o representante do Poder Executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e todo o seu corpo de ministros e secretários que também ajudam a compor o Poder Executivo, contra a corte que bateu no peito, matou no peito, como a gente fala dentro do linguajar bem popular, matou a bola no peito e falou, não vai ter golpe. A gente está aqui para salvaguardar a Constituição. Eu entendo, inclusive, Thalita, que em alguns momentos esse tipo de arranjo, como você citou, ele acabe acontecendo. Por quê? Porque o presidente Lula já foi orientado, com certeza, de que esse projeto ele é inconstitucional. Então, quando chegar lá no STF, isso, se passar pela Câmara dos Deputados, porque na Câmara agora precisa-se ter, em 2 turnos, 308 votos para aprovar essa PEC, isso o presidente já deve ter sido orientado que quando chegar lá, essa PEC ela vai ser considerada inconstitucional, mas se a estratégia fosse essa que estão aventando, a figura escolhida do Partido dos Trabalhadores para votar favorável à PEC não seria o líder do governo. A mensagem contra o STF seria muito clara. Então, se a estratégia foi essa, a estratégia teve o personagem errado a executando. Poderia ser, por exemplo, o próprio senador Randolfo Rodrigues, poderia ser outro tipo de aliado, porque a votação e o acordo, Thalita, mudou na quarta-feira. Na terça-feira, a votação não seria aprovada. Não se tinha, até onde eu tenho informação, votos suficientes para aprovar essa PEC. Na quarta-feira, inclusive alguns senadores do PSD, partido do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, eles acabaram mudando a posição, entre eles o senador Ângelo Coronel, o senador Otto Alencar, decisões ali de senadores que foram decisivas para a aprovação da PEC, pelo menos no Senado, que ainda vai para a Câmara dos Deputados, ainda tem bem claro aqui, a gente precisa deixar isso claro para as pessoas que estão acompanhando, não está valendo nada disso ainda vai precisar ir para a Câmara dos Deputados, caso seja aprovado lá, em 2 turnos, vai ser levado para a sanção presidencial ou para o veto. O presidente Lula pode sancionar ou vetar. Se vetar, volta de novo para a Câmara dos Deputados e para o Senado para se discutir os vetos ali, se derruba ou se mantém, e eles vão ganhando tempo enquanto isso. Perfeito.
Carlito, daqui a pouquinho eu vou conversar com o professor Rubens Savaia, professor de economia da pós-graduação da PUC São Paulo, sobre essa questão do veto da desoneração da folha de pagamento. Ele vai explicar, assim, do ponto de vista, claro, econômico, mas também político, e eu queria te ouvir rapidamente sobre isso. Como que você viu esse veto? Há uma gritaria em relação a isso, né? Agora há pouco, inclusive, a Central Única dos Trabalhadores lançou uma nota apoiando a decisão do governo, dizendo que é momento para se debater melhor, inclusive, essa desoneração. Como que você está vendo esse momento político desse veto, da desoneração e quem está gritando, né? Então, as pessoas que se colocam, principalmente o mercado, que se coloca contrário a essa medida nesse momento. Eu acho que a questão do mercado em específico, Thalita, ficou claro com as mensagens vazadas de vários empresários brasileiros em grupos de WhatsApp no ano passado, apoiando até mesmo um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder, que eles não se preocupariam muito com essa questão de se o Brasil ia afundar ou não iria afundar, já que na análise deles, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, e com todas as dificuldades que se tinha, não afundou. Ficou bom para eles, evidentemente, que são empresários, e muitos, inclusive, deixaram de ser milionários e passaram a ser bilionários na questão do Jair Messias Bolsonaro, enquanto parte da população brasileira, uma parcela significante, né, passou ali a ocupar espaço no campo que as pessoas não tinham o que comer, a insegurança alimentar, outros literalmente passando fome, e o número de desemprego no Brasil não diminuiu de lá para cá. Eu quero até, inclusive, fazer um estudo um pouco mais minucioso sobre isso, Thalita, por quê? Você acabou de me informar agora que a CUT se manifestou favorável ao governo. E antes de eu entrar aqui na nossa live, eu estava vendo um outro jornal, onde esse outro jornal trazia ali, supostamente, dados da CUT, dados da Força Sindical e de outros supostos sindicatos dizendo que a informação de que a desoneração não surtiu o efeito que queria era falso. Só que a gente precisa lembrar que, neste momento, existe uma corrida no meio da mídia, como é que eles chamam? Profissional, né? Como se o TVT e outros veículos de mídia não fossem mídias profissionais, na mídia profissional, no jornalismo profissional, para atacar o governo. Então, nesse caso específico, eu tô com o ministro Haddad, porque ele não iria tomar uma decisão como ele tomou, claro, inclusive no próprio início do jornal vocês mostraram ele de novo, matando no peito e dizendo: o presidente Lula tomou a decisão, mas foi orientação que eu passei. Então, assim, neste momento eu fico com o ministro Haddad. Eu acredito que não surtiu efeito. Até porque tem muita gente que está acompanhando esse com a gente aqui à tarde, que deve ter visto, ou deve ter pessoas próximas ali que não tiveram, e não falo pessoa da família não, né, do universo que participa, que não viu esse efeito. Quem se beneficiou supostamente foi o empresário, mas como não é a minha área de atuação, como os dados ainda estão conflitantes, eu prefiro nessa briga estar do lado do ministro Haddad.